Consulta marcada especial. Um podcast da revista Consulta. (17 de novembro de 2019). Primeiro caso de coronavírus é identificado na província de Hubei, na China. Em 5 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus já está espalhado no país e passa a preocupar as autoridades. O que se sabe até agora é que ele causa desde casos assintomáticos a quadros respiratórios leves e pneumonia grave, principalmente em idosos e pessoas já debilitadas. Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil, na cidade de São Paulo. O paciente apresentou os sintomas quando chegou em casa, depois de uma viagem internacional. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar, para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. Caso ele tenha queda do estado geral, caso que ele tenha piora na ausculta clínica, piora da sua capacidade para respirar, aí sim ele é levado para um ambiente hospitalar. 11 de março de 2020. A Organização Mundial da Saúde classifica o novo coronavírus como pandemia. Com o anúncio de pandemia de Covid-19 pela OMS, o Ministério da Saúde pediu recursos extras para ampliar o tratamento dos possíveis doentes. Serão 5 bilhões de reais, dinheiro que vai também para a ampliação do atendimento nos postos de saúde. 17 de março de 2020. São Paulo tem o primeiro caso de morte por coronavírus. O anúncio veio 3 semanas depois do registro do primeiro caso da Covid-19 no Brasil. Infelizmente, ocorrido o primeiro óbito aqui no estado de São Paulo. Então, é um morador de São Paulo, homem com 62 anos de idade. Diabético, hipertenso e com mais de 60 anos, a vítima era do chamado grupo de risco. Estudos com base em pacientes chineses no início do surto mostram que a mortalidade é maior entre quem tem doenças crônicas. Entre as pessoas sem doenças pré-existentes, só 1,4% morreram. Entre doentes cardiovasculares, 13%. Com diabetes, 9%. Hipertensão, mais de 8%. Doenças respiratórias crônicas, 8%. E quase a mesma porcentagem entre os que tinham câncer. Pesquisadores chineses também mostram que o índice de mortes aumenta com a idade. Entre 60 e 69 anos, é de 3,6%. 18 de março de 2020. Paraíba registra primeiro caso de coronavírus. O resultado positivo da Covid-19 é de um exame de um homem de 60 anos de idade, morador de João Pessoa, que viajou para a Europa, retornou ao estado no final do mês de fevereiro. Ele tinha sintomas da doença, foi atendido, passou por quarentena e hoje, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele está em casa e passa bem. Como os exames não saem na hora, por isso que esse resultado foi divulgado hoje. Em cerca de 4 meses, a Covid-19 se tornou uma pandemia, contagiando pessoas no mundo todo. A cada dia que passa, a luta de todos, autoridades, órgãos, instituições de saúde e população, é para tentar diminuir as estatísticas de casos que não param de subir. Eu sou Adriana Costa e nesse episódio especial do podcast Consulta Marcada, da revista Consulta, o nosso assunto é o novo coronavírus e a doença Covid-19. Neste podcast eu falo direto do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. Eu converso com o Dr. Mamed Moura, diretor técnico do HNSN e que também é médico intensivista e anestesiologista. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto que tem sido preocupação de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. O que mais a gente precisa agora é informação. Então eu estou à disposição para a gente esclarecer a população. Então, Dr. Mamed, para dar início à nossa conversa, eu queria que o senhor falasse sobre a gravidade desse vírus, como ele se espalhou tão rápido pelo mundo todo, se a gente já poderia enquadrar o coronavírus como uma das maiores pandemias da história, como foi a gripe espanhola, a varíola e tantas outras. A pandemia é extremamente grave. Esse vírus ele não tem a letalidade da gripe espanhola nem a letalidade da varíola. Entretanto, por conta de vivermos tempos diferentes daqueles, a população se espalha muito mais rápido, tem uma facilidade maior de viajar e a própria virulência, o vírus em si, ele é muito contagioso. A letalidade não é tão alta, mas pelo número de pessoas que vão ser infectados, nós vamos ter muitos mortos
E o que mais assusta, num período de tempo muito curto, e aí a grande preocupação é com o suporte que o sistema de saúde pode dar. Nós estamos vendo o colapso do sistema de saúde italiano e o que a gente antevê aqui no Brasil é que algo semelhante ou pior vai acontecer com a gente se a gente realmente não tomar as providências adequadas. A gente tem visto que nesse momento em que o vírus está em quase todos os estados brasileiros, a recomendação das autoridades é pelo isolamento, né, para que as pessoas fiquem em casa, para evitar aglomerações. Então, qual é a importância real das pessoas respeitarem esse afastamento, entendendo que não é um período de férias, e sim um momento de reclusão? Qual é, de fato, a importância desse afastamento para aquelas pessoas que ainda insistem em não entender isso? É fundamental. Se as pessoas realmente não permanecerem em casa, saírem o mínimo possível e até mesmo dentro de casa não tomarem medidas para se protegerem, por exemplo, isolando os idosos, deixando com que os idosos fiquem mais separados das crianças e das pessoas que vão sair para fazer uma compra, porque você deve sair apenas para realmente atividades essenciais. Eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso pagar alguma coisa, se possível pagar pela internet, mas deixar a segurança da sua casa somente pelo essencial. Dessa forma, a gente pode até não evitar o mesmo número de contaminados. O mesmo número de pessoas pode ser contaminado, mas a gente espera que isso seja espalhado no além do tempo e a gente evite o pico que vai causar o colapso do sistema de saúde. Somente o isolamento social vai poder nos salvar dessa catástrofe. A quarentena em si, 15 dias, 14 dias, o que é a quarentena? É para que o vírus se manifeste? É para que o vírus perca força? Qual é o significado dessa quarentena? É para que a gente evite o contato, a transmissão de uma pessoa para outra. Para que esse vírus, se ele não puder passar de uma pessoa para outra, ele vai se extinguir e a gente consiga ter menos pessoas contaminadas. Então, talvez, em vez de ter milhares de pessoas contaminadas e doentes ao mesmo tempo, a gente vai ter isso em um decorrer de 3, 4 meses. As pessoas que chegam assintomáticas de locais que podem estar acontecendo contágio, elas devem permanecer 7 dias em casa e caso não apresentem nenhum sintoma, elas podem aparecer no trabalho. Se tiverem com sintomas gripais, devem permanecer em casa até que esses sintomas cessem, não tenha mais febre, não tenha mais coriza, se sintam bem e aí consigam voltar ao trabalho. Tá? Então a quarentena tem esse sentido, de isolar as pessoas para diminuir o contágio. Só o álcool em gel salva nesse momento? Não, na verdade a orientação, além do isolamento social, é que haja uma higiene das mãos, o não compartilhamento de objetos pessoais. O álcool gel tem a mesma eficiência da lavagem das mãos de forma correta com água e sabão. Então em casa você tem acesso à pia, você pode lavar suas mãos inúmeras vezes durante o dia. Não levar a mão ao rosto também é outra recomendação forte, né? Sempre que tocar em alguma coisa que várias pessoas tocam, por exemplo, corrimão de escada, a maçaneta de porta, o celular que vira e mexe você deixa em cima de alguma mesa, então você precisa lavar as mãos. Sempre que tossir, que espirrar, cobrir o rosto, não com as mãos, mas com a parte interna do cotovelo. E se por um acaso tossir num ambiente que tem uma superfície, o ideal é que seja limpa essas superfícies. Mesas que todo mundo põe a mão, passa álcool nessas superfícies. O álcool em gel já está ficando, além de caro, está ficando difícil de encontrar. A água e sabão é tão eficiente quanto, mais barato. Importante também dizer, para quem confia no álcool em gel, o álcool gel não deve ser utilizado se as mãos estiverem sujas, estiverem com creme, estiverem oleosas, estiver com alguma graxa, o álcool gel não vai funcionar. É água e sabão. Álcool em gel é a situação em que você não tem uma pia perto. Eu conheço umas pessoas que estão bem radicais, que já estão, inclusive, cancelando, digamos assim, as visitas em casa. É realmente um radicalismo ou o senhor também recomenda isso? Fortemente recomendado cancelar as viagens, cancelar as visitas. As pessoas devem realmente permanecer em casa. Há de se pensar também, e eu já ouvi pessoas que estão viajando para casa de praia, viajando para fazenda, aqueles que têm essa possibilidade. Mas imagina se uma pessoa dessa que viaja para uma comunidade mais remota, se ela leva esse vírus para lá. Então as pessoas devem permanecer nas suas casas. A gente tem que parar essa pandemia. Se eu estou contaminado e eu não estou sintomático, mas eu posso passar para alguém, eu viajo para um local a ermo, em que não tem um sistema legal de saúde, eu posso acabar com uma comunidade inteira. Se eu levo esse vírus
para uma comunidade indígena, por sinal, por exemplo, imagina o estrago que isso não vai causar. Aquelas pessoas que estão com sintomas tipo coriza, nariz ardendo, garganta coçando, quem é que precisa de fato procurar o atendimento médico nesse momento? Nesse momento, o ideal é que a gente evite os hospitais. Os hospitais devem ser procurados apenas quando a pessoa tem um sintoma de moderado a grave. É uma febre mais alta, persistente, um cansaço, uma falta de ar persistente, e aí essas pessoas devem realmente procurar o hospital. Sintomas leves, espirro, coriza, tosse, febre baixa, você deve entrar em contato com o telefone da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária, na verdade, que pode fazer essa triagem por telefone e até mandar alguém coletar em casa o SWAB, que é o método de diagnóstico do Covid, que vai demorar cerca de 72 horas, talvez um pouco mais, até pela demanda. Mas a coleta pode ser feita em casa pelos técnicos da Vigilância Sanitária. Não precisa vir para o hospital se tiver com sintomas leves. A gente pede até para que não venha. Doutor, a gente tem acompanhado que os testes para diagnóstico do coronavírus estão sendo limitados, né, para aqueles pacientes que apresentam sintomas que realmente são mais graves. Isso é um risco? Pode haver subnotificação dos casos? O que o senhor pensa sobre isso? É uma opinião bem pessoal. Tá? Isso não é política governamental, isso não é política institucional, é uma opinião pessoal minha. Mas que se a gente não tem recurso para testar todo mundo, a gente precisa escolher quem testar. A gente precisa ter certeza dos casos que são mais graves, porque a gente também tem casos de H1N1, a gente tem casos também de influenza, a gente tem casos de outros vírus que podem dar pneumonias semelhantes ao do Covid. Então, a gente não só tem de doença atualmente a Covid-19, nós continuamos tendo todas as outras patologias. E a gente, numa guerra, e isso é uma guerra, a gente precisa otimizar os recursos. Se eu não tenho como testar todo mundo, eu tenho que escolher a quem testar. Então, há essa estratégia de realmente testar aquelas pessoas que têm uma suspeita maior. Existem países com mais recursos que estão testando todo mundo. É uma estratégia, eles podem fazer isso, nós não podemos. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E nesse sentido, eu acredito que essa seja a estratégia correta pelo que a gente tem à mão. Nessa época de quarentena, o acesso à internet aumentou. Muitas correntes estão sendo enviadas de telefone para telefone. Eu mesma já recebi pelo WhatsApp e pelo Twitter as seguintes informações: de que criança que tomou melhoral infantil escondido da mãe está imune. E quem toma ibuprofeno pode combater de frente o coronavírus. Isso é lenda? É lenda. São todos mitos. Na verdade, a única forma de você evitar o isolamento social, é evitar aperto de mão, evitar abraço, beijos, lavar as mãos, higienizar bem todos os utensílios e fazer o isolamento social em casa. É a única forma de prevenção. Medicamentos devem ser prescritos, devem ser orientados por médicos. Tá? Existe uma recomendação da revista Lancet, num editorial, que não é um estudo de grande impacto, mas que associou o uso do ibuprofeno à piora do quadro. Mas isso é apenas a opinião de um editor, foi um editorial. Então há discussão disso na rede científica, que ainda não está provado. A gente sabe que um paciente que está com uma infecção viral, ele não deve fazer uso de medicamentos que reduzam a sua resposta inflamatória. Então, anti-inflamatórios, esteroides, corticoides devem ser evitados. Se for preciso usar, que deve ser feito com orientação médica. A vitamina D, vitamina C, AS, tudo isso aí não deve ser estimulado, porque nada disso tem comprovação de que funcione. O que funciona é o tratamento da gripe normal, que é você se manter hidratado, fazer boa alimentação, repouso e tentar segurar a febre. A febre deve ser tratada quando ela está muito alta. Febre normal, ela é uma resposta normal do organismo, febre baixa, uma resposta normal do organismo, e ajuda a combater a infecção. Então, até 38, 38,2, normalmente não se medica. Acima disso, aí sim, salvo se tiver história de convulsão com febre baixa. Fora isso, você pode deixar febre baixa. Falando um pouquinho sobre a casa, como é que o Hospital Nossa Senhora das Neves, o HNSN, tem se preparado aí para enfrentamento dessa pandemia? Nós já vimos acompanhando essa com preocupação o que vem acontecendo pelo mundo. Fizemos várias reuniões, envolvemos todos os nossos colaboradores, temos um comitê já formado discutindo sobre o que fazer. Criamos duas áreas de atendimento,
Então, quem chega no hospital com sintomas gripais, mesmo que não tenha febre ou mesmo que não tenha vindo de um local que tenha contato com Covid, ele é direcionado para uma sala separada e é rapidamente triado por um médico. E aí, se esse caso é um caso suspeito, ele pode, se precisar de medicação, ele tem um canto especial para ficar, para resguardar todo o restante da equipe e os outros pacientes. A gente tem informação de que mais de 80% dos casos são casos leves e que podem ser tratados em casa. Então, a orientação é essa: vir para o hospital apenas em casos moderados e, se possível, tratar em casa. E nossos médicos vão acelerar esse tratamento. Mas nós temos áreas na internação do hospital reservadas para esses pacientes, tanto no apartamento como também na UTI. Nós temos uma UTI grande, totalmente equipada, a equipe está preparada para que, com o agravamento da crise, a gente consiga prestar o melhor atendimento. Nesta semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em entrevista coletiva que o pico da epidemia aqui no Brasil ainda não chegou e fez previsões para os próximos meses. O vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega a ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. Doutor Mamed, em relação aos insumos, o que o senhor tem a dizer sobre eles? Uma grande preocupação nossa é com a manutenção dos insumos. A gente vê, tanto nos hospitais como nas ruas, todo mundo andando de máscara. A máscara por si só não é garantia que a pessoa não vá contrair o Covid. A máscara deve ser usada para aquelas pessoas que estão com síndrome gripal, estão tossindo, estão espirrando, estão com coriza, então devem usar máscara e devem manter o isolamento social. Se você não está atendendo um paciente, se você não está com sinais e sintomas de gripe, síndrome gripais, não há motivo para estar usando máscara. Então as máscaras e o álcool gel, da mesma forma, se não for usado da forma correta, por mais que a gente queira comprar, a gente não vai conseguir. Vão faltar insumos, como está acontecendo na Itália, relatos de pessoas que têm que envolver pano no rosto para poder não ser contaminado quando vai atender o outro paciente. Então, os insumos são fundamentais. Estão subindo de preço, mas mais do que isso, estão sumindo do mercado. Se todo mundo precisar de máscara, a gente não vai ter máscara para todo mundo. E na hora que a gente for entubar algum paciente, nós vamos fazer isso sem máscara e vamos nos contaminar, e aí não vai ter médico, e aí vai virar uma bola de neve e o ciclo vai ficar pior. Então, usem os insumos com responsabilidade. É um apelo para os profissionais de saúde e para a população. Para terminar a nossa conversa, doutor, queria que o senhor desse um último recado para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, um recado de prevenção. Qual é a receita que o senhor daria para quem está ouvindo a gente? É fundamental que fiquem em casa, façam realmente o isolamento social, lavem as mãos com água e sabão, mantenham os ambientes arejados, evitem aglomerações. Não é hora de ir para cinema, teatro, praia, juntar amigos para churrasco. Não é hora. A quarentena e o pedido para ficar em casa e a falta de aulas, a dispensa do trabalho ou home office não é motivo para festejar, não é férias. Tá? A economia está sofrendo, pessoas vão sofrer, pessoas estão morrendo. É sério, fiquem em casa. A gente precisa que as ruas estejam desertas para que o Brasil sobreviva a essa pandemia. A gente lembra que a Itália, França, Estados Unidos são países muito mais estruturados que a gente, estão passando um sofrimento tremendo. Nós temos um serviço de saúde privado bem estruturado, que nem todo mundo tem acesso. Nós temos o serviço de saúde público universal, mas que a gente conhece a realidade dele, a gente sabe que se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, vai faltar insumo, vai faltar ventilador, vão faltar profissionais, porque os profissionais de saúde também vão adoecer
e aí o cenário vai ser muito pior. Então fiquem em casa, isolamento social, lavem as mãos, janelas abertas para deixar o ambiente arejado. Dr. Mamed, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, esse foi o podcast especial Consulta Marcada da revista Consulta. Durante esse episódio, eu, Adriana Costa, conversei com o Dr. Mamed Moura, que é diretor técnico do Hospital Nossa Senhora das Neves, e o nosso assunto foi o avanço da Covid-19 e como se prevenir desse novo coronavírus. Com a edição de jornalismo de Elane Gomes, Jocélio Oliveira, Zuila Davi e Adriana Costa, neste episódio tivemos áudios de reportagens do Jornal Nacional, Globo News, Jornal da Record, JPB2 da TV Cabo Branco e do podcast do Bem-Estar da Rede Globo. Você pode ouvir e acompanhar outros episódios do podcast da Revista Consulta nas plataformas Deezer, Spotify e também no site da Revista Consulta, revistaconsulta.com.br. E não deixa de ver outras informações sobre saúde e bem-estar nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Revista Consulta. Até a próxima!